A Europa finalmente teve o suficiente da decepção da China e toda a União Europeia agora está tomando medidas duras. China e... Os líderes da Rússia. O diretor da CIA afirma que os Estados Unidos da América acreditam que a China pondera fornecer armamentos para a Rússia. Os resultados sugerem mais evidências de um novo florescimento Relação comercial. entre a Rússia e a China. China e Rússia reafirmam sua parceria sem limites. Construindo em cima de já fortes laços estratégicos e econômicos, poderia sua aliança desafiar a dominação ocidental. Após anos observando a China secretamente canalizar tecnologia e linhas de vida financeiras para a Rússia, a União Europeia finalmente está revidando. Em uma ação abrangente, que é parte retaliação, parte tiro de advertência, Bruxelas acaba de sancionar vários bancos e empresas chinesas. Esta é uma mensagem clara de que o apoio silencioso da China à Rússia na guerra da Ucrânia não passará mais despercebido. A China está causando um alvoroço, mas até seus principais oficiais admitiram que não podem deixar a Rússia perder esta guerra. Hoje, investigaremos como o apoio secreto da China à Rússia está desmantelando sua falsa imagem de neutralidade. Transações bancárias secretas e fragmentos de drones rotulados como fabricados na China. Vamos mergulhar nas evidências que fizeram a Europa se voltar contra a China. Para compreender a postura rígida da União Europeia, é necessário analisar como China e Rússia se tornaram parceiros tão próximos. Tudo começou antes do conflito na Ucrânia explodir em 2022. Semanas antes da invasão russa, os presidentes Xi Jinping, da China, e Vladimir Putin, da Rússia, declararam uma parceria sem limites. Foi uma declaração ousada, assinada em Pequim, que dizia que sua amizade não tinha limites e não havia áreas proibidas para a cooperação. Isso não era apenas conversa, mas um sinal para o mundo de que a China e a Rússia estão prontas para se unir contra a pressão ocidental. Desde então, a relação entre eles se fortaleceu, principalmente após as sanções ocidentais contra a Rússia. Quando essas sanções iniciais atingiram a Rússia, elas a atingiram com força. Eles até cortaram o acesso ao sistema financeiro global Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, que conecta bancos mundialmente para pagamentos internacionais. Esperava-se que a economia russa despencasse, mas não colapsou tão rápido quanto previsto. Por quê? Bem, porque a China interveio. O comércio entre a China e a Rússia disparou após 2022. Em 2023, o comércio bilateral alcançou 240 bilhões de dólares americanos, crescendo 26%, aumento em relação ao ano anterior. No ano passado, esse número foi ainda maior, quebrando o recorde anterior. A China é o principal parceiro comercial da Rússia, fornecendo desde bens de consumo até equipamentos industriais. Enquanto o Ocidente buscava isolar a Rússia, a China oferecia um apoio crucial. Começou a comprar petróleo e gás russo a preços reduzidos e a revender tecnologia e componentes que a Rússia não conseguia mais obter em outros lugares. O papel da China não se limitou ao comércio, mas envolveu um delicado equilíbrio. Pequim alegou neutralidade no conflito da Ucrânia, apresentando um plano de paz de 12 pontos no início de 2023. O plano pedia coisas como cessar-fogo e respeito pela soberania nacional. Mas era vago e não condenava explicitamente as ações da Rússia. Muitos no Ocidente interpretaram a atitude da China como uma manobra diplomática para parecer pacificadora sem confrontar a Rússia. Os líderes europeus não foram enganados. Bruxelas rejeitou as propostas como inócuas e unilaterais. O plano não exigiu que a Rússia retirasse suas tropas ou interrompesse os ataques, tratando o conflito como um mal-entendido geral ao invés de uma guerra de agressão. Diplomatas da União Europeia criticaram isso como uma cortina de fumaça, uma maneira da China se posicionar como neutra, enquanto ainda dava a Moscou um espaço para respirar. Não ajudou o fato de a China se recusar a chamar isso de guerra, ecoando a própria linguagem da Rússia. Para a Europa, o chamado plano de paz apenas adicionou as evidências de que a China estava protegendo seu parceiro, não buscando uma paz real. Desde o início da guerra, as evidências têm se acumulado de que a China estava auxiliando a Rússia de formas menos aparentes. Relatórios indicam que empresas chinesas forneceram componentes de uso dual. Isso inclui semicondutores, eletrônicos e peças de drones, que podem ter uso civil e militar.
Recentemente, descobriu-se que motores chineses estão sendo enviados como unidades de refrigeração para alimentar drones russos usados na Ucrânia. Pequim envia à Rússia explosivos disfarçados de produtos químicos e outros itens para auxiliar na guerra. O resultado disso é o caos. O apoio velado da China à Rússia afeta duramente a Ucrânia. As peças enviadas pela China estão auxiliando a Rússia a realizar centenas de ataques mortais com drones mensalmente. Os drones atingem severamente as cidades ucranianas, destruindo infraestrutura civil crucial. A Rússia aumentou a produção de milhares de drones de longo alcance, muitos com tecnologia chinesa. A extensão do dano é enorme, como se pode imaginar. A Ucrânia precisará de mais de 500 bilhões de dólares para se reconstruir após anos de bombardeio. Com a China mantendo silenciosamente a máquina de guerra russa funcionando, o sofrimento da Ucrânia segue aumentando. Imagine a sensação inabalável de injustiça ao saber que países poderosos estão fortalecendo o agressor. Ir a tais extremos faz você se perguntar: por que a China está se mantendo tão próxima da Rússia? Eles assinaram um acordo sem limites, não apenas por amizade ou comércio, mas por estratégia. A China considera a Rússia um aliado essencial para se opor aos Estados Unidos da América e à Europa, que geralmente tentam impor regras globais. Ao apoiar a Rússia, a China pode desafiar a influência ocidental e construir um mundo onde tenha mais voz. Além disso, as vastas reservas de petróleo e gás da Rússia são um grande atrativo. Em 2024, a China comprou 60 bilhões de dólares em energia russa, garantindo suprimentos baratos para alimentar sua economia. Essa parceria fortalece a China em disputas como Taiwan, mostrando que não está só contra o Ocidente. É uma jogada calculada para aumentar o poder da China no cenário global. A China manteve suas opções abertas com um jogo duplo de neutralidade pública e apoio econômico discreto. Por anos, a China manteve o comércio com seus maiores mercados, Europa e Estados Unidos da América, enquanto também apoiava a Rússia, um parceiro estratégico crucial. No entanto, a China finalmente forçou demais. E agora a Europa não está mais comprando a lei de neutralidade. A União Europeia tem observado atentamente as crescentes evidências do apoio da China à Rússia, tornando-se impossível de ignorar. É quando a ação real começa, com a Europa decidindo que é hora de reagir. A resposta da União Europeia foi aguda e direta: sanções. Em julho de 2025, a União Europeia lançou seu 18º pacote de sanções ligadas à guerra da Rússia na Ucrânia. Mas, desta vez, não estava apenas mirando em empresas russas. Pela primeira vez, a União Europeia foi atrás de empresas e bancos chineses. 2 pequenos bancos regionais próximos à fronteira China-Rússia foram sancionados. Esses bancos foram acusados de ajudar empresas russas a driblar as sanções ocidentais, facilitando pagamentos e negócios. A União Europeia também visou 5 empresas chinesas, incluindo fornecedoras de eletrônicos e semicondutores utilizados em sistemas de armas russas. Isso foi um grande negócio por marcar uma mudança. A Europa não estava apenas indo atrás da Rússia, estava chamando a China de facilitadora. Os bancos não foram deixados de lado facilmente, pois é um assunto muito sensível. Instituições financeiras chinesas têm criado o que alguns denominam corredor de transações com a Rússia. Isso permite transferir dinheiro entre os 2 países sem depender de sistemas ocidentais, como o Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. O temor na Europa é que esse corredor se torne uma solução completa, permitindo à Rússia manter sua máquina de guerra ativa, independentemente das sanções impostas pelo Ocidente. Um nome que surgiu é o Banco Industrial e Comercial da China Europe, uma subsidiária do Banco Industrial e Comercial da China. Rumores sugerem que o Banco Industrial e Comercial da China tem discretamente facilitado negócios para empresas russas sancionadas, mantendo um perfil baixo para evitar escrutínio. Em 2023, relatórios sugeriram que o Banco Industrial e Comercial da China e outros bancos estatais chineses reduziram algumas transações russas para evitar perder o acesso ao sistema do dólar americano. Bancos menores próximos à fronteira China-Rússia intervieram para preencher a lacuna. Por isso, a União Europeia os mirou. É um alerta para grandes bancos como o Banco Industrial e Comercial da China de que estão sob vigilância. A base legal para as sanções é clara. A União Europeia diz que ajudar uma entidade sancionada como a Rússia durante uma guerra é cumplicidade. Os controles de exportação da União Europeia são rigorosos, proibindo a venda de bens de duplo uso para a Rússia.
Empresas chinesas foram descobertas burlando regras ao enviar microchips e peças de drones por países terceiros ou empresas de fachada. Em 2024, a Comissão Europeia relatou que mais de metade dos eletrônicos militares russos foram fornecidos pela China, direta ou indiretamente. Isso não é um número pequeno, e não se trata apenas de algumas empresas desonestas. Isso indica um sistema de apoio mais abrangente que a Europa decidiu não poder ignorar. Porém, a ação europeia não se resume à economia. É profundamente político. Não se trata apenas de sanções e comércio, mas de se posicionar contra a decepção e o sofrimento humano. Se acha que histórias assim merecem atenção, curta e se inscreva. Seus cliques ajudam essas verdades a alcançar mais pessoas. Agradecemos! Ao mirar em bancos e empresas chinesas, a União Europeia está traçando uma linha na areia e dizendo: se você ajudar a Rússia, você é parte do problema. Essa é uma posição arriscada, pois a China não é um país comum. É o segundo maior parceiro comercial da União Europeia, com mais de 800 bilhões de dólares em comércio em 2024. Atacar empresas chinesas pode sair pela culatra, e Pequim não está exatamente entusiasmada com isso. É aqui que entra o desgaste diplomático, e é complicado. O que torna isso ainda mais significativo é o momento. Essas sanções não foram implementadas discretamente. O anúncio das medidas logo antes da cúpula União Europeia-China foi uma mensagem estratégica, não acidental. A Europa acabou de enviar avisos educados. Para Bruxelas, ir a uma reunião diplomática de alto nível com Pequim, enquanto acena com novas sanções, mostra o quão sérios eles estão ficando. Não era apenas postura. Era a Europa sinalizando que os negócios com a China não serão mais como antes, a menos que algo mude. A Europa também não age completamente só. A União Europeia lidera as sanções, mas Washington tem apoiado discretamente a iniciativa. Funcionários dos Estados Unidos da América pressionam por medidas mais rigorosas contra empresas chinesas que apoiam a Rússia e compartilharam com Bruxelas informações de inteligência sobre componentes tecnológicos que chegam ao campo de batalha. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos da América já sancionou mais de uma dúzia de entidades chinesas por motivos similares. Nos bastidores, a coordenação transatlântica cresce para vedar brechas nas sanções, com ambos os lados notando que a pressão é mais eficaz quando sincronizada. Esse é um dos motivos pelos quais o 18º pacote de sanções da União Europeia foi mais rigoroso que o esperado. Como esperado, desde o momento em que a Europa anunciou as sanções, a reação da China foi rápida e incisiva. O Ministério das Relações Exteriores chinês chamou as sanções da União Europeia de jurisdição de longo alcance, um termo que eles usam para criticar o que veem como excesso de poder por parte das potências ocidentais. Eles argumentaram que as sanções minam a estabilidade global e punem injustamente as empresas chinesas por comércio normal com a Rússia. O porta-voz de Pequim, Lin Tian, defendeu que a cooperação entre China e Rússia respeita as regras da Organização Mundial do Comércio e não deve ser interrompida. Nos bastidores, a China tem pressionado fortemente para abrandar a posição da União Europeia. O South China Morning Post relatou que o embaixador chinês na União Europeia se reuniu com oficiais repetidamente para remover bancos da lista de sanções, mas Bruxelas permaneceu resoluta. Isso indica que a Europa não está cedendo com facilidade. Porém, nem todos os estados da União Europeia concordam em particular sobre a intensidade das medidas contra a China. França e Alemanha, com fortes laços comerciais, têm sido cautelosas, mas a pressão dos membros orientais que veem a Rússia como ameaça existencial ajudou a mudar o cenário. De qualquer maneira, a China não está apenas observando enquanto a Europa age. Com a Europa iniciando um padrão de sanções contra entidades chinesas, Pequim buscou formas de retaliação e não tardou a agir. Uma das primeiras ações foi mirar no conhaque europeu. A China lançou uma investigação para saber se o conhaque europeu estava sendo vendido muito barato, e isso atingiu duramente os exportadores franceses. Atualmente, eles perdem cerca de 50 milhões de euros mensalmente, mas isso é só o início. A China tem outras formas de reação que podem afetar a Europa, como o controle sobre os minerais de terras raras. Esses são usados para fazer coisas como ímãs, carros elétricos e turbinas eólicas. A Europa depende fortemente da China para esses materiais. De fato, em 2020 e 2023, a China forneceu quase todas as terras raras da Europa, valendo mais de $1 bilhão.
Se a China decidir reduzir as exportações, mesmo que apenas um pouco, os preços podem subir rapidamente. Isso atrasaria os planos europeus para energia limpa e veículos elétricos, e não é apenas um pensamento aleatório. Em 2010, a China interrompeu as exportações de terras raras para o Japão durante uma disputa, e os preços globais dispararam quase 30%. Se fizerem algo semelhante com a Europa, empresas como Siemens e Renault poderiam enfrentar sérios problemas. A China também tem poder sobre o mercado de luxo da Europa. Compradores chineses gastam bilhões anualmente em marcas europeias como Louis Vuitton e Gucci. Em 2024, eles gastaram aproximadamente 10 bilhões de euros. Se a China adicionar novos impostos ou desestimular a compra desses produtos, as vendas podem cair rapidamente. Isso já ocorreu antes. Quando marcas ocidentais se posicionaram sobre ações da China em Xinjiang, campanhas de mídia social chinesas causaram forte queda nas vendas. A Garmin perdeu 20% de suas vendas em um único trimestre. A indústria de luxo europeia emprega cerca de 1 milhão de pessoas, principalmente na França e Itália. Portanto, se a China resolver atacar o setor, o impacto pode ser enorme. Outra área que a China poderia atacar é a medicina. A Europa obtém a maioria de seus ingredientes farmacêuticos ativos da China. Isso é o que é usado para fazer pílulas e outros tratamentos. Em 2024, este mercado valia cerca de 40 bilhões de dólares. Durante a pandemia de Covid-19, apesar da China não parar as exportações, os atrasos nos envios evidenciaram a grande dependência da Europa. Se a China diminuir as entregas ou aumentar os preços, hospitais e farmácias podem enfrentar problemas. É uma jogada arriscada, mas viável. A mídia estatal chinesa alertou que as ações da Europa podem prejudicar seu próprio povo. Enquanto a Europa tenta punir a China por apoiar a Rússia, a China não está apenas aceitando passivamente. Já demonstra capacidade de retaliação prejudicial à economia, empregos e saúde na Europa. E com as tensões aumentando, essa troca de farpas pode piorar. Ambos os lados têm ferramentas que podem usar, e nenhum parece pronto para recuar. A luta não é mais apenas sobre guerra. É sobre comércio, poder e quem vai dar as cartas no futuro. O confronto entre Europa e China sobre a guerra da Rússia na Ucrânia está abalando não só o comércio e a diplomacia, o que é impressionante. Está essencialmente redefinindo as regras de como o mundo funciona. As sanções europeias sobre bancos e empresas de tecnologia da China são ousadas, mas apenas a ponta do iceberg. Para compreender o que está em jogo, precisamos focar nos efeitos em cadeia. O que está ocorrendo com as empresas pegas no fogo cruzado? Como outras nações estão lidando com essa nova divisão? E quais as implicações para a estabilidade global futura? Empresas sob pressão já mostram sinais de desgaste. Pegue uma empresa como a Airbus, o gigante europeu da aviação. A China é um mercado enorme para eles, comprando cerca de 1 em cada 5 aviões que eles fabricam. Em 2024, a Airbus fechou um negócio de 17 bilhões de dólares para 140 aeronaves com companhias aéreas chinesas. Uma salvação para o seu negócio. No entanto, com as sanções da União Europeia afetando as empresas chinesas, há incerteza sobre esses negócios. Executivos da Airbus temem que a China reduza encomendas ou atrase aprovações de aeronaves. Isso é particularmente verdade para a fábrica de montagem em Tianjin, que produz aviões para o mercado chinês. Perder até mesmo uma fração desse negócio de 17 bilhões de dólares a machucaria. Isso lembra que as sanções europeias têm um preço, afetando não só a Airbus, mas também preocupando as montadoras alemãs. A Volkswagen vende cerca de 3 bilhões de carros por ano na China, representando 1/3 de suas vendas globais. Em 2024, essas vendas geraram 80 bilhões de euros para a empresa. Mas a China insinuou possíveis tarifas sobre carros europeus, especialmente os de motor grande, como uma contramedida às sanções da União Europeia. Se as tarifas forem aplicadas, a Volkswagen poderá perder centenas de milhões em receita. BMW e Mercedes-Benz estão no mesmo barco, com a China representando 35% das vendas da BMW em 2024. Após décadas construindo fábricas e parcerias na China, essas empresas agora questionam se esses investimentos estão em risco. A indústria automobilística alemã emprega mais de 800 mil pessoas, e interrupções na China podem resultar em demissões no país. Líderes europeus enfrentam esse tipo de pressão ao considerar os próximos passos.
Pequenas empresas também sofrem pressão. Considere a Infineon, fabricante alemã de chips que fornece semicondutores para veículos e equipamentos industriais. A China é um enorme mercado para eles. Com 30% de sua receita de 2024, cerca de 5 bilhões de euros vindo de compradores chineses. Mas as sanções da União Europeia às empresas de tecnologia chinesas, especialmente aquelas que fornecem à Rússia componentes de dupla utilização, aumentaram os temores de retaliação. Se a China limitar o acesso ao seu mercado ou impuser controles de exportação em matérias-primas como o silício, as linhas de produção da Infineon poderiam parar totalmente. Isso não se trata apenas de uma empresa, mas de cadeias de fornecimento globais que conectam as indústrias da Europa aos recursos da China. Isso é só na economia. Na diplomacia, as coisas também estão tensas. Devido às complexidades da perseguição à China, a Europa não está aplicando sanções imprudentes. E há uma razão para isso. A Europa ainda precisa muito da China. A China é um grande parceiro comercial da Europa, e romper totalmente os laços seria prejudicial para ambos. As empresas europeias vendem uma grande variedade de produtos na China e dependem das fábricas chinesas para peças e produtos acabados. Portanto, a Europa busca enviar uma mensagem forte, mas com cuidado para não prejudicar sua própria economia. Por isso, não se verá a Europa proibindo o comércio ou deixando o mercado chinês repentinamente. O vínculo é muito forte. Se a Europa agir muito rápido, pode perder acesso a um grande mercado e enfrentar escassez de suprimentos internamente. A maioria dos líderes europeus não está disposta a correr esse risco. Contudo, a Europa reconhece que não pode permanecer tão dependente da China como tem sido. A guerra na Ucrânia, as tensões sobre Taiwan e agora o apoio da China à Rússia deixaram claro que depender demais de um país é perigoso. A Europa está mudando sua estratégia, buscando reduzir os riscos ao invés de cortar laços. Isso significa reduzir sua dependência da China sem romper completamente a relação. Uma forma da Europa fazer isso é diversificar suas cadeias de suprimentos. Isso implica em buscar novos parceiros comerciais e fontes de matérias-primas e produtos. Algumas empresas europeias estão transferindo a produção para o Vietnã, Índia e México. Outras estão investindo mais na fabricação local para evitar a dependência de fornecedores estrangeiros. O objetivo é garantir que, se algo der errado com a China, como uma disputa política ou uma guerra comercial, a Europa não ficará à deriva. A mudança não é fácil, no entanto, e não acontecerá da noite para o dia. A China ainda oferece mão de obra barata, fábricas massivas e uma enorme base de consumidores. Mas a Europa está começando a pensar a longo prazo. Os líderes estão falando mais sobre segurança econômica e resiliência. Eles desejam assegurar a autossuficiência da Europa caso as tensões globais escalem. Por isso, observa-se novos acordos comerciais, mais investimentos na indústria local e esforços para fortalecer laços com países que compartilham os valores europeus. Portanto, a Europa resiste ao apoio da China à Rússia, mas caminha sobre uma linha tênue. Ela deseja defender seus princípios sem prejudicar sua economia. Por isso, a estratégia não é romper relações com a China, mas ser mais inteligente, seguro e preparado para o futuro. O que está surgindo de tudo isso é um mundo se dividindo em novos blocos. De um lado, o Ocidente intensifica a coordenação de sanções e restrições comerciais. Para eles, não se trata apenas de comércio ou sanções, mas de poder. Por outro lado, China e Rússia estão construindo um sistema paralelo, que não depende da tecnologia ou finanças ocidentais. O comércio deles deve chegar a 300 bilhões de dólares em 2025, com 90% das transações em suas próprias moedas, evitando o dólar americano. Isso é crucial, pois a dominância do dólar permite ao Ocidente impor sanções com mais facilidade. Se a China e a Rússia criarem uma alternativa viável, isso poderia enfraquecer esse poder. A divisão entre esses dois blocos levanta uma questão: o comércio está se tornando uma arma permanente? As sanções da União Europeia em bancos e empresas chinesas são um passo rumo à chamada interdependência armada. É aqui que os laços econômicos são usados para punir ou controlar. Com tudo o que está acontecendo, é difícil argumentar que eles não estão. Porém, com o mundo dividido, países como a Índia, conectados ao Oriente e Ocidente, sofrem pressões de ambos os lados.
Membro do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul ampliou o comércio com a China para 136 bilhões em 2024. Mas também depende de investimentos e tecnologia ocidentais. A Índia tem comprado petróleo russo barato, cerca de 1,8 milhão de barris diários em 2024, acima dos 0,2 milhão pré-guerra, mantendo laços com a União Europeia. Recentemente, isso se tornou um grande ponto de discussão, pois o presidente Donald Trump ameaçou impor tarifas sobre nações que compram petróleo russo. A Índia foi chamada a atenção, e o senador dos Estados Unidos da América, Lindsey Graham, disse especificamente que os Estados Unidos da América vão te despedaçar e vamos esmagar sua economia. A resposta da Índia a tudo isso tem sido que a nação fará o que precisa fazer para seu povo, dado que a segurança energética é sua maior prioridade. Essas são ondulações na água, e um racha mais profundo entre a União Europeia e a China poderia forçá-los a escolher um lado, algo que evitaram até agora. A Turquia é outra incógnita. É membro da OTAN, mas manteve o comércio fluindo com a Rússia e a China. Em 2024, as exportações da Turquia para a Rússia alcançaram 7 bilhões de dólares, incluindo maquinário frequentemente usado para fins militares. Ao mesmo tempo, a Turquia aprofundou laços com a China, com vários acordos acontecendo entre as duas nações. Ankara joga dos dois lados, mas as sanções da União Europeia às empresas chinesas pressionam a Turquia a apertar seus controles de exportação. Se a Turquia não cumprir, corre o risco de tarifas da União Europeia prejudicando suas exportações, já que 40% delas, cerca de 90 bilhões de dólares em 2024, vão para a Europa. Porém, aliar-se à União Europeia pode tensionar a parceria crescente com a China, investidora crucial na infraestrutura da Turquia. As nações africanas também estão no meio disso. Muitos dependem de empréstimos e infraestrutura chineses, com a China investindo 30 bilhões de dólares na África em 2024, construindo estradas e portos. Mas a Europa é uma grande doadora de ajuda, dando 20 bilhões de dólares anualmente para a África subsaariana. Países como Nigéria e Quênia não querem alienar nenhum dos lados. A Nigéria exporta 2 bilhões de dólares em petróleo para a Europa, mas assinou um acordo de 5 bilhões de dólares com a China para um novo porto até 2025. Se as tensões União Europeia-China aumentarem, esses países podem ter que optar entre o investimento chinês e a ajuda europeia. Essa decisão pode remodelar economias. A disputa por posição está criando um mundo onde a confiança se erode rapidamente. As sanções da União Europeia estão fazendo países repensarem suas alianças, com efeitos secundários que podem durar décadas. Os mercados de energia são outro ponto de conflito a considerar nesta equação geral. A Europa já está lutando depois de reduzir as importações de gás russo em 70% em 2024. A Europa agora busca gás natural, liquefeito do Catar e Estados Unidos da América, custando 50 bilhões de euros a mais que o gás russo em 2021. Se a China retaliar contra as sanções da União Europeia, atrasando envios pelo Mar do Sul da China, por onde passam 30% das importações europeias, os custos de energia e transporte poderiam aumentar ainda mais. Em 2025, as tarifas de frete de contêineres da Ásia para a Europa subiram 15% por tensões geopolíticas. Outro pico afetaria os consumidores europeus, que já enfrentam inflação de 5,3% na Alemanha. Então, qual o desfecho disso? O que vemos é que a Europa não mira apenas na Rússia, mas também nos países que possibilitam a guerra russa. Os fortes vínculos da China com Moscou estão sob escrutínio, trazendo consequências. As relações União Europeia-China, antes focadas no comércio e cooperação, estão esfriando rapidamente. Tensões já estavam altas antes da cúpula planejada entre a União Europeia e a China em Pequim. O aviso da China de retaliação não impediu a União Europeia de avançar com as sanções, mostrando uma nova disposição para correr riscos. Mas essa não é uma luta unilateral. A China tem influência e não tem medo de usá-la. Este impasse pode consolidar uma nova ordem global, com o esforço do Ocidente para isolar a Rússia. Pressionar a China está criando uma linha de falha. Se a China fortalecer a parceria com a Rússia, arrisca perder o acesso ao mercado bilionário europeu. Mas se recuar, pode enfraquecer sua mão estratégica contra o Ocidente.
Pequim já está testando as águas, aumentando o comércio com países não ocidentais. Essa mudança pode dar à China um alívio, mas não substitui completamente o poder de compra da Europa, que enfrenta suas próprias escolhas difíceis. Manter as sanções pode causar dor econômica interna, mas aliviar sinalizaria fraqueza. A União Europeia busca equilibrar a situação ao diversificar as cadeias de suprimentos e aumentar a produção interna. Mas esses projetos levam anos, e enquanto isso, a Europa está exposta. Se a China retaliar com restrições à exportação, as metas verdes da União Europeia de reduzir emissões em 55% até 2030 podem ficar mais distantes. A guerra na Ucrânia continua alimentando essa divisão. Em seu quarto ano, não é apenas um conflito regional, é um catalisador para o realinhamento global. As sanções da União Europeia à China são uma aposta de que a pressão fará Pequim repensar seu apoio à Rússia. Mas a China está apostando que pode superar o Ocidente, apoiando-se nos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e em seu próprio poder econômico. O resultado depende de quem pode absorver mais dor. A economia da Europa, com 18 trilhões de dólares em produto interno bruto, é forte, mas vulnerável a choques de energia e comércio. A economia chinesa, de 17 trilhões de dólares, cresce rapidamente, mas é dependente das exportações para o Ocidente. À medida que a Europa aperta o cerco, a China enfrenta uma escolha. Pode reforçar sua aliança com a Rússia, apostando que o Ocidente piscará primeiro. Ou pode recuar, reduzir seu apoio a Moscou e tentar salvar seus laços comerciais com a Europa, que representaram 14% das exportações da China em 2024. É uma decisão difícil para Pequim, que considera a Rússia um parceiro essencial no desafio à dominação ocidental. Por enquanto, o mundo está observando para ver quem pisca primeiro neste impasse de alto risco. À medida que a guerra se arrasta e as alianças se endurecem, a questão não é apenas quem pisca primeiro, mas como o mundo ficará quando finalmente o fizerem.